Não foi uma atuação brilhante, mas o Internacional novamente conseguiu uma vitória, agora em casa, no Beira-Rio, dessa vez contra a equipe do Fortaleza. Teve jogadores que foram decisivos para esses importantes 3 pontos conquistados aqui no Beira-Rio. Daniel e o jogador de seleção brasileira Edenilson, que nos acréscimos chamou a responsabilidade e decidiu a partida. A vitória faz com que o Inter pense e olhe para o G4 e entre de vez na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Inter 1, Fortaleza 0. E essa partida não foi uma atuação brilhante assim do Internacional, teve alguns erros por parte do Diego Aguirre, mas no fim das contas o Inter mostra mais uma vez que, primeiro, é uma equipe muito difícil de ser batida. O Inter tem tido dificuldade para vencer os adversários? Sim, mas e os adversários? Tem conseguido vencer o Internacional? Não tem conseguido. O Fortaleza não conseguiu. E o Fortaleza é um bom time. Mostrou isso hoje aqui no Beira-Rio. Mas no fim das contas, o Inter, com um pouco de sorte, com muita competência, conseguiu essa vitória importante que coloca o Internacional de vez na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Primeiro ponto que eu destaco já é a projeção em relação à pontuação que o Inter consegue. Gente, dos últimos 6 jogos, o Inter venceu 4 e empatou 2. Isso é campanha de aproveitamento de campeão brasileiro. É um absurdo o que o Inter vem fazendo em termos de resultados ao longo das últimas partidas, desde aquela vitória contra o Flamengo lá no estádio do Maracanã. É verdade que o desempenho não vem sendo tão bom assim? É verdade. E aí a gente já entra para explicar um pouco o que aconteceu nessa vitória sobre a equipe do Fortaleza. O primeiro tempo, eu particularmente, achei um primeiro tempo muito bem jogado pelas duas equipes. Foi um primeiro tempo onde os dois times se executaram suas estratégias táticas de maneira muito inteligente. O Fortaleza, por exemplo, teve as melhores chances de gol, mas muito no contra-ataque, nas saídas nas costas do Saravia, nas saídas nas costas do Moisés. É um time muito bem armado, muito bem treinado pelo Vojvoda, e o Internacional conseguiu fazer um duelo, no mínimo, competitivo com o Fortaleza durante os 90 minutos. No primeiro tempo, o Internacional, em diversos momentos, conseguiu executar uma pressão pelos lados do campo, com o Moisés tendo uma participação ofensiva no primeiro tempo com alguns cruzamentos importantes, com o Saravia pelo lado direito. O Edenilson fez um primeiro tempo muito bom, chamando e tentando associações com o Maurício. Isso na primeira etapa, mas no intervalo o Diego Aguirre comete aquele que para mim foi o grande erro dele na partida. No intervalo ele tira o Maurício e coloca o Bosquilha. O Inter tinha até uma vantagem territorial, a gente pode dizer assim, no primeiro tempo. O Inter esteve mais no campo de ataque do que o Fortaleza, mesmo o Fortaleza sendo mais perigoso do que o Internacional. Faltava para o Internacional talvez criação, articulação, criatividade. E aí ele tira aquele jogador que talvez seja o mais criativo do Internacional no primeiro tempo, que é o Maurício, e coloca o Bosquilha. É verdade que o Bosquilha não fez uma partida ruim, o Bosquilha tentou, driblou, achou bons passes, fez boas conexões, tentou alguns arremates de longe que foram muito interessantes, mas o Inter perdeu o poder de criatividade, perdeu o poder de mobilidade também com o Maurício, que fazia algumas tramas boas com o Edenilson, com o próprio Yuri Alberto, colocou o Bosquilha e o Inter ficou um pouco mais preso e chamou o Fortaleza para o ataque no segundo tempo. O segundo tempo foi total vantagem do Fortaleza. O Fortaleza foi muito superior ao Internacional no segundo tempo. Só que aí o Inter tem um jogador que de novo está mostrando que é grande e que tem no mínimo tamanho para estar onde ele está. E eu estou falando do Daniel. É impressionante como o Internacional tem conseguido resultados positivos muito graças ao Daniel. Em pelo menos 3 oportunidades, o Daniel fez milagres. Teve a cabeçada do Robson, que ele foi buscar no canto. Teve um chute cruzado do Lucas Lima, que no rebote o Iago Pikachu botou pra fora. Teve um chute do Ederson, que ele deu um leve desvio e a bola bateu no travessão. O Daniel fez uma partidaça. E muito do Inter chegar no fim do jogo com um resultado, com um placar competitivo no 0-0, se deve ao Daniel. Pra mim, ele foi o melhor jogador do Internacional nessa partida. E não foi o primeiro jogo. O Daniel já havia garantido a vitória contra o Sport
Recife, lá em Recife. O Daniel já havia sido importante nos empates contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Em outras oportunidades, ele fez grandes defesas. O Daniel tá crescendo. Ele é o titular do Internacional na próxima temporada e o Daniel, ele deverá seguir como titular do Internacional. Esse é o projeto em relação a ele, mas é um jogador que vem tendo muitas boas partidas, muitas atuações competentes para colocar ele nesse lugar. Tá virando gente grande, tá virando goleiro grande o Daniel, e essa partida de hoje contra o Fortaleza, ela foi mais uma nesse sentido. Tudo se encaminhava para o empate em 0-0. O Aguirre até tentou algumas mexidas que não foram tão boas assim. Ele botou de novo o Guerreiro, dessa vez tirando o Rodrigo Lindoso, e abriu o Yuri Alberto pelo lado do campo. Ele colocou o Paulo Vitor na vaga do Moisés, mais uma vez mostrando que aos poucos o Paulo Vitor vai ganhar essa vaga no time titular. E aí, no último minuto, no último lance do jogo, a jogada que definiu a partida. E que conta primeiro com uma perspicácia do Heitor, porque é uma lateral onde o Heitor vai cobrar a bola para o Edenilson e o Edenilson está marcado. E ele olha para o lado e ele vê o Yuri Alberto livre, na linha de fundo. E ele joga a bola no Yuri Alberto, lateral, não tem impedimento. E nessa cobrança ele desmonta a defesa do Fortaleza, que vai toda voltar para marcar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto domina a bola e acha o passe para o Edenilson, que vem de frente para o gol, entrando no bico da grande área pelo lado direito. O Edenilson domina, ganha vantagem em cima do marcador e toca no cantinho. E aí, o papel decisivo do Edenilson, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um dos líderes de assistência do Campeonato Brasileiro, é o grande jogador para mim dessa competição, está na seleção brasileira, não é por acaso, e hoje mostrou tudo isso. Decisivo. No último minuto, no último lance, ele domina a bola e tem frieza para tocar no cantinho do Felipe Alves, abrir o placar e definir a vitória do Internacional. Uma vitória gigante para as pretensões do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, com atuações individuais extremamente destacadas. O Daniel e o Edenilson, principalmente, que no primeiro tempo jogou muito bem e no último lance do jogo definiu a partida. O Inter tem um jogador de seleção, e jogadores de seleção, jogadores grandes, precisam aparecer nessas horas como o Edenilson apareceu. Hoje tem mais conteúdo da dupla, tem diário, tem repercussão sobre essa vitória do Internacional aqui no canal. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações. Beijo!